Nesse vídeo, eu vou destacar 4 grandes empreendedores, protagonistas no mundo dos negócios que levantaram empresas icônicas em seu segmento de atuação. Eu me refiro a Bill Gates, Jorge Paulo Lemann, Elon Musk e Luiza Trajano. Eu vou analisar 3 acertos e 3 erros cometidos por cada um deles, aprofundando sobre por que esses apontamentos são considerados acertos e erros, isso do ponto de vista da gestão empresarial e de negócios. Eu também vou apresentar uma breve análise técnica sobre os erros e acertos e uma avaliação sobre o que poderia ter sido feito para evitar os erros cometidos e enfatizar o que levou aos acertos. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Fernando Felipe e esse é o canal FF Corporate, onde eu trago assuntos relacionados ao empreendedorismo, gestão de negócios, finanças corporativas e assuntos afins. O primeiro empreendedor que nós vamos analisar é o Bill Gates, fundador da Microsoft. No campo dos acertos, a gente pode destacar a visão estratégica. O Bill Gates foi um visionário e muito assertivo quando identificou que o futuro estava na demanda por computadores pessoais, nas residências, e acertou quando investiu pesadamente nesse setor. Ele previu que o futuro desse nicho consistia no potencial do software e se concentrou no desenvolvimento de sistemas operacionais e aplicativos acessíveis e de fácil manuseio pelos consumidores em geral, o que se tornou uma base sólida para o sucesso da Microsoft. Outro acerto foi a constituição de parcerias estratégicas. Ele soube aproveitar as oportunidades de parcerias estratégicas como, por exemplo, a colaboração com a IBM para fornecer o sistema operacional do MS-DOS, o antigo DOS, para os primeiros computadores pessoais. Essas parcerias ajudaram a Microsoft a se estabelecer como líder no mercado de software. O terceiro acerto foi o foco no cliente. Ele colocou o cliente no centro de todas as decisões, criando produtos que atendiam às necessidades e preferências do mercado. E desenvolveu o Windows como uma interface amigável que se tornou popular entre os usuários. No campo dos erros, a gente pode citar que ele desconsiderou a concorrência em dado momento. A Microsoft subestimou a concorrência que surgia no setor de tecnologia. Ela falhou ao não reconhecer a importância da internet, a grande evolução tecnológica que estava por vir, perdendo um tempo precioso quanto à adaptação que o mercado exigia. Isso resultou em uma perda de participação de mercado para outras empresas. O segundo erro foi não estar atento às questões antitrust. Os Estados Unidos possuem um conjunto de leis, principalmente federais, que são as chamadas leis antitrust, que regulam a conduta e a organização de negócios. Esse conjunto de leis ele visa a promoção da concorrência, protegendo assim o consumidor, evitando monopólios injustificados. A Microsoft enfrentou processos antitrust devido às práticas consideradas anticompetitivas. A empresa foi acusada de abuso de posição dominante no mercado, o que prejudicou a sua imagem e afetou negativamente os seus negócios. O terceiro erro foi o atraso na entrada no mercado mobile. A Microsoft demorou muito para reconhecer a importância dos dispositivos móveis e a investir nesse segmento. Esse atraso permitiu que concorrentes como a Apple, a Samsung, dominassem o mercado de smartphones. Quanto às lições aprendidas, o que fica de alerta é que, para evitar os erros cometidos pelo Bill Gates, é essencial que os empreendedores estejam atualizados e atentos às mudanças do mercado e às novas tecnologias emergentes. É necessário sempre buscar a inovação e adaptar os negócios às demandas do mercado. E também é indispensável manter a ética dos negócios e evitar práticas anticompetitivas. A consequência disso são as sanções, que podem tirar a competitividade da empresa e ainda prejudicar a sua imagem de forma permanente. O segundo empreendedor que a gente vai avaliar, pessoal, é o Jorge Paulo Lemann, da 3G Capital. Quanto aos acertos, o primeiro que eu posso citar é a estratégia de aquisições. O Lemann e o grupo 3G Capital eles são conhecidos pela sua estratégia agressiva de aquisições. Eles identificaram oportunidades de negócios promissores e adquiriram empresas consolidadas em setores como bebida, varejo, alimentos, finanças, educação, entre outros. Essas aquisições elas permitiram a expansão dos negócios e o aumento da participação de mercado. O segundo acerto é a cultura de meritocracia. O Lemann valoriza a cultura de meritocracia nas suas empresas. Ele incentiva o desempenho de alto nível, ele recompensa os talentos e promove uma mentalidade de excelência. Essa cultura fortalece a motivação dos colaboradores e impulsiona a inovação e a busca pela qualidade. O terceiro foco está na eficiência e redução de custos. O Lemann é conhecido por sua busca incessante pela eficiência operacional e pela redução dos custos.
Ele implementa medidas de otimização de processos, de aumento de produtividade e redução de desperdícios. Essa abordagem contribui para a melhoria dos resultados financeiros das empresas que ele coordena. Quanto aos erros, o primeiro deles foi o foco excessivo nos resultados de curto prazo. Nas palavras do próprio Lehman, seu principal erro ocorreu no Banco Garantia, fundado na década de 1970 e vendido ao Credit Suisse em 1998. O banco tinha uma visão de resultados imediatistas e atraía profissionais com viés de resultado de curtíssimo prazo. E o efeito negativo desse pensamento é que a companhia não tinha uma cultura de construção de negócios de forma sustentável, de forma perene e de longo prazo. Isso culminou com a venda da operação. O segundo erro se refere aos desafios em aquisições internacionais. Nas aquisições de empresas estrangeiras, o Lehman enfrentou desafios culturais, especialmente ao incorporar empresas com culturas diferentes das suas. Esses desafios podem afetar a integração e a harmonia entre as equipes, dificultando a maximização de benefícios das aquisições. O terceiro erro foi o impacto na imagem das marcas adquiridas. Algumas das empresas adquiridas pela 3G Capital enfrentaram críticas relacionadas às práticas de redução de custos excessivas que afetaram inclusive na qualidade dos produtos e na satisfação dos clientes. Isso sem mencionar o episódio recente das lojas americanas. Esses problemas impactam negativamente a imagem das marcas e a lealdade dos consumidores. Com relação às lições aprendidas, para evitar os erros cometidos por Lehman, é importante que os empreendedores tenham um planejamento estratégico de longo prazo, uma projeção do negócio considerando cenários adversos, possíveis planos contingenciais para que sejam adotados nessas situações, formando um mindset nos colaboradores de visão de longo prazo, de perenidade, alcançando assim resultados mais consistentes e sustentáveis. Outro ponto a se considerar é a preocupação com a acomodação da cultura existente nas empresas adquiridas, de modo que a mesma seja acomodada sem traumas, com etapas claras, pré-estabelecidas, mas observando os aspectos positivos da cultura da empresa que foi incorporada, de forma sinérgica, levando a ganhos expressivos no longo prazo. Também é importante analisar os impactos e medir as consequências nas etapas de curto prazo da política de redução de custos para possíveis ajustes de rumo. Isso pode evitar movimentos abruptos de redução de custos que geram um impacto na percepção do cliente quanto à qualidade do serviço prestado. E realizar processos genuínos de feedback junto aos clientes. Isso auxilia nessa avaliação e nos ajustes. O terceiro empreendedor é o Elon Musk, de Tesla, SpaceX, enfim. Quanto aos acertos, o primeiro que eu destaco é a inovação disruptiva. Ele é conhecido pela sua abordagem disruptiva e inovadora dos negócios. Ele liderou a revolução dos carros elétricos com a Tesla, introduzindo tecnologias avançadas e criando veículos que combinam desempenho, sustentabilidade, estilo. Além disso, ele revolucionou a indústria aeroespacial com a SpaceX, desenvolvendo foguetes reutilizáveis e buscando a exploração espacial de forma mais acessível e eficiente. O compromisso dele com a inovação tem sido fundamental para posicionar as suas empresas como líderes em seus respectivos setores. O segundo acerto é o aproveitamento de sinergias. Ele soube aproveitar as sinergias entre as suas empresas, como a utilização das tecnologias de baterias desenvolvidas para os carros elétricos da Tesla. Ele fez esse aproveitamento na SpaceX, impulsionando o desenvolvimento de foguetes reutilizáveis. O terceiro acerto foi no foco da sustentabilidade. Quando ele investiu em veículos elétricos de energia renovável, ele demonstrou uma preocupação com a sustentabilidade ambiental. Essa abordagem, aliada com valores e tendências de mercado, ajudou a fortalecer a imagem da Tesla e a atrair consumidores engajados com a causa. Quanto aos erros, o primeiro deles estão relacionados aos cronogramas otimistas. Muitas vezes ele estabeleceu cronogramas excessivamente agressivos para o lançamento de produtos ou sobre conclusão de projetos. Isso resultou em atrasos significativos, e esses atrasos eles podem afetar a credibilidade da empresa e gerar uma insatisfação entre investidores e clientes. O segundo erro é a comunicação pouco cuidadosa. Em algumas ocasiões ele foi criticado pela sua comunicação impulsiva e pouco cuidadosa nas redes sociais. As declarações dele geram polêmicas e podem prejudicar a imagem da empresa. Isso quando a gente analisa sob o olhar do empreendedor. O terceiro erro é a sobrecarga de trabalho. Ele é conhecido pelo seu ritmo de trabalho extremamente intenso, o que pode levar ao esgotamento pessoal e afetar a capacidade de liderança, o que inclusive já foi relatado na mídia. O equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal é fundamental para garantir a sustentabilidade a longo prazo. O trabalho intenso e profundo ele é necessário, mas quando a gente ultrapassa os limites do próprio corpo e da mente, isso reflete inclusive nas más decisões, devido à exaustão física e mental.
comprometendo o nosso bom senso nas decisões. Outras lições aprendidas, para evitar os erros cometidos pelo Elon Musk, é importante que os empreendedores estabeleçam cronogramas realistas e levem em consideração possíveis atrasos ao planejar os seus projetos. Além disso, é essencial ter uma comunicação cuidadosa, especialmente nas mídias sociais, para evitar polêmicas desnecessárias. Também é fundamental cuidar da saúde e do bem-estar pessoal, garantindo um equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Isso para sustentar um desempenho consistente, sustentável e saudável no trabalho. O quarto caso é de uma empreendedora, a Luísa Helena Trajano, do Magazine Luiza. Quanto aos acertos, o primeiro é a cultura corporativa forte. A Luísa Helena Trajano ela construiu uma cultura corporativa sólida no Magazine Luiza. Isso baseado em valores como proximidade com o cliente, respeito e valorização dos colaboradores. Essa cultura ajudou a criar um ambiente de trabalho motivador e engajado. Isso se reflete no atendimento ao cliente e na reputação da empresa. O segundo acerto foi a digitalização e a omnicanalidade, que tem por conceito a convergência do mundo físico e do mundo digital em uma empresa, interagindo com os canais de comunicação de vendas. Ela liderou a transformação digital do Magazine Luiza, investindo em tecnologia e estratégias omnicanais. A empresa se tornou uma referência no varejo online, combinando a experiência do mundo físico com o comércio eletrônico de forma integrada. Essa abordagem permitiu ao Magazine Luiza alcançar um amplo público e impulsionar o seu crescimento. O terceiro acerto foi o marketing. Ela apresenta o seu histórico de uma forma que aproxima a marca das pessoas de todo o Brasil, principalmente as mulheres. O seu storytelling foi desenvolvido reforçando a imagem de uma empreendedora que supera os desafios e que construiu a sua trajetória com muito esforço. Começando em uma loja lá no interior de São Paulo, dos seus tios, na sequência expandindo a rede para a capital e posteriormente para todo o Brasil. Quanto aos erros, o primeiro foi o excesso de otimismo na expansão. Em determinado momento, o Magazine Luiza expandiu rapidamente sua presença física, abrindo um grande número de lojas em um curtíssimo período de tempo. Esse otimismo excessivo resultou em algumas lojas com desempenho abaixo do esperado e necessidade de reestruturação posteriormente. O segundo erro foi o desafio logístico na expansão online. Durante a fase de expansão do comércio eletrônico, o Magazine Luiza enfrentou desafios logísticos para atender a demanda crescente, que aparentou uma falta de planejamento nessa expansão e prejudicou a operação nesse período. A empresa precisou investir em infraestrutura, em logística e garantir uma entrega eficiente e satisfatória para os clientes. O terceiro erro foi a dependência do setor econômico. Como varejista, o desempenho do Magazine Luiza está diretamente relacionado ao cenário econômico do país. Em momentos de recessão ou instabilidade econômica, a empresa enfrenta dificuldades e queda nas vendas. Soluções como a facilitação do acesso ao crediário, por exemplo, entre outras estratégias de vendas adotadas, não se mostraram eficazes nos momentos de crise, acendendo inclusive o alerta da inadimplência. Quanto às lições aprendidas, a gente observa que para evitar os erros cometidos pela Luísa Trajano, é muito importante que os empreendedores estejam atentos a alguns pontos, como por exemplo, crescimento sustentável. É necessário equilibrar o otimismo com uma análise cuidadosa da viabilidade da expansão, levando em consideração fatores como demanda do mercado, concorrência e recursos disponíveis. O planejamento logístico também é essencial. Ao expandir o comércio eletrônico, é fundamental investir em uma infraestrutura logística robusta para atender a demanda e garantir uma boa experiência de compras pelos clientes. E a diversificação de riscos, que para reduzir a dependência de um setor econômico específico, é recomendável que os empreendedores busquem diversificar suas atividades ou explorar diferentes segmentos de mercado. Bom, pessoal, como conclusão, a gente deve considerar esses exemplos de acertos e erros dos empreendedores de renome no sentido de obter valiosas lições sobre gestão empresarial e de negócios. A gente pode ver a importância de ter um planejamento estratégico, de aproveitar sinergias, focar no cliente, inovar, estabelecer parcerias estratégicas e demonstrar compromisso com questões como sustentabilidade e responsabilidade social. Mas, ao mesmo tempo, é de extrema importância evitar os erros citados como subestimar a concorrência, praticar ações anticompetitivas, estabelecer cronogramas irrealistas, se comunicar de forma inadequada e negligenciar a adaptação ao cenário digital. Importante destacar que o empreendedorismo no Brasil ele possui particularidades e desafios. Questões como a burocracia, a instabilidade econômica e política, a carga tributária, a falta de infraestrutura, tudo isso pode influenciar o ambiente empresarial.
E os empreendedores brasileiros eles devem estar preparados para lidar com esses desafios, buscando apoio técnico e soluções criativas para superá-los. Por outro lado, o empreendedorismo no Brasil ele oferece diversas oportunidades. Nós temos aqui uma economia pujante, com muitos mercados inexplorados ou em fase de maturação que se configuram como um verdadeiro oceano azul, para aqueles que se prepararam para essa jornada, obviamente. Bom, espero ter contribuído de forma positiva com esse conteúdo, espero vê-los novamente no próximo vídeo e finalizo fazendo o pedido de sempre, né? Peço o seu like, que se inscreva no canal, que ative o sininho das notificações e te aguardo no próximo vídeo. Muito obrigado!